E aí, aqui é o Node, imagine só. Ao ver uma manifestação acontecendo no porto de uma cidade metropolitana da Índia, Manuel se aproxima para descobrir o que está acontecendo. Nesse momento ele descobre que um grupo de trabalhadores estava vendendo seus peixes perto do ponto de ônibus de Atingal, quando de repente, alguns homens se aproximaram e destruíram toda a mercadoria. Segundo eles, os peixes que vieram de Anchutengo estavam estragados e pessoas perderam a vida ao consumi-los. Essa notícia foi publicada pelo jornal local naquela manhã, então as pessoas ao redor nem mesmo tentaram impedi-los de destruir toda a mercadoria de uma pobre senhora. Ao ser informado sobre essa situação, o padre decide pagar aos trabalhadores que foram lesados a quantia referente aos peixes que eles perderam. Porém, em vez de receber o dinheiro, Nelson e seus colegas exigem uma retratação e pedem que o padre faça uma declaração pública dizendo que os peixes estragados não foram pescados na praia de Anchutengo. A verdade é que foi Stephen e sua equipe de pescadores que estavam vendendo aqueles peixes contaminados, mas conseguiram mascarar a verdade espalhando boatos de que foram os pescadores da praia vizinha que venderam a mercadoria estragada. No dia seguinte, quando os peixes que vieram da fábrica de Stephen chegam à feira, Nelson tenta mandá-los embora e derruba os caixotes de mercadoria estragada. Nessa hora, uma forte rivalidade se inicia e os pescadores começam a brigar entre si. Como está lutando sozinho contra vários homens, Nelson acaba sendo derrubado e leva inúmeros socos. Quando ele já não está mais conseguindo se levantar, Sidhu pega uma pá e começa a golpeá-lo covardemente repetidas vezes. Ao perceber que seu amigo está em apuros, Manuel entra na briga e sozinho consegue dar jeito em todos os membros da gangue rival. Mesmo após ser derrubado, Sidhu se levanta em busca de vingança e tenta eliminar o seu adversário, mas Manuel consegue desviar daquele golpe. Após roubar a pá das mãos do seu oponente, Manuel o ataca e provoca um grave ferimento em sua orelha. Imediatamente, Jaya e Stephen ordenam que seus capangas levem Sidhu para o hospital e Manuel aproveita a presença dos jornalistas para divulgar a verdade sobre a origem dos peixes contaminados. Ao ver toda a sua mercadoria ser descartada, o casal vai à delegacia e conta com a ajuda de Sajan para prender Manuel. Durante uma visita a Nelson no hospital, Nebishi nota algumas viaturas rondando o local. Então liga para o seu amigo e pede que ele fique longe por um tempo até as coisas se acalmarem. Para evitar ser condenado à prisão, Manuel toma a decisão de embarcar com a equipe de Sunil naquela noite para pescar em alto mar, pois considera que essa seja uma oportunidade de investigar o que aconteceu com seu irmão um ano atrás. Quando descobre que seu marido passará 2 semanas fora de casa, Rina tenta impedi-lo, mas logo percebe que a vida de Manuel está em perigo e permite que ele vá velejar. Durante a despedida, a mulher relembra o seu marido de que o aniversário da filha dele será no dia 24, então Manuel precisa estar de volta em casa nesta data. Naquela noite, após beber em um bar com seus colegas, o homem pega uma carona para chegar ao porto e embarca no barco do Capitão Shrank. Antes de partir, o comandante reúne toda a sua tripulação para informar que na última pescaria eles não tiveram um resultado satisfatório, e então Selvan, o dono daquele barco, teve que pegar dinheiro emprestado para patrocinar a próxima viagem. Portanto, dessa vez os pescadores terão que fazer esse empréstimo valer a pena para que eles possam obter algum retorno sobre o investimento que está sendo feito naquela navegação. Durante a viagem, um dos pescadores mostra para Manuel o vídeo que recebeu e ambos descobrem que a vigilância sanitária fechou temporariamente a empresa de Stephen depois de encontrar cerca de 5.000 quilos de peixe estragado. Agora a preocupação de Manuel é que Jaya fique furiosa e tente prejudicar os pescadores de Anchutengo de alguma forma. Nessa hora, Jude recebe um telefonema de Peter, que o alerta para tomar cuidado com Manuel, pois ele é irmão de Daniel, um antigo membro da equipe de pescadores que faleceu durante sua última viagem. A partir desse momento, Jude passa a ficar de olho no novato, pois tem receio de que ele comece a arranjar problemas a qualquer momento. Como é a sua primeira vez em um barco
barco de pesca, Raffi ainda se sente deslocado e observa todos ao seu redor para aprender como usar o banheiro e lavar as suas roupas durante o período em que está navegando. Porém, quando chega o momento do rapaz usar o banheiro, Dixon se aproxima e ameaça empurrá-lo no mar, pois está completamente bêbado. O grande problema é que Raffi ainda não aprendeu a nadar, então quando o jovem cai na água, Sunil corre para ajudá-lo e tenta puxar para cima a corda onde o seu irmão está pendurado. Nessa hora, Dixon entra em ação novamente e derruba o pescador. Ao ver Raffi em perigo, Manuel rapidamente se levanta para ajudá-lo e puxa o rapaz de volta para o barco. Enquanto ele tenta resgatar o garoto, Dixon o agarra para tentar impedi-lo, então Manuel decide atacá-lo e arremessa o demente para fora da embarcação. Enquanto um grupo de tripulantes tenta tranquilizar Raffi, que está completamente traumatizado, Dixon retorna ao barco e despeja toda a sua fúria sobre Manuel. Na tentativa de impedir que os dois comecem a brigar, os pescadores seguram Dixon, mas ele afirma que Manuel não voltará inteiro para casa. Ao ouvir a discussão, Jude percebe que Peter estava certo e decide que ficará de olho em Manuel durante toda a viagem, pois não pode permitir que ele atrapalhe os seus planos ocultos. Naquela noite, Shrank e seus tripulantes velejam em meio a uma tempestade e de repente o capitão começa a perder o controle do seu barco. Enquanto a embarcação balança de um lado para o outro, a tripulação começa a ser arremessada para fora e precisa se segurar em cordas para não cair no oceano. Aos poucos, os sobreviventes se reúnem na parte interna da embarcação, na tentativa de fugir das chuvas. E quando percebe que uma das luzes do barco está se soltando, Manuel decide sair para consertá-la. Após concluir o trabalho, ele acaba escorregando e cai no barco. Por sorte, Manuel não se machuca gravemente, e ao olhar para o crucifixo que pertencia ao seu falecido irmão, ele tem a certeza de que conseguirá sobreviver àquela tempestade. Algumas horas depois, de fato, as nuvens de chuva desaparecem e o oceano se acalma. Depois de sobreviver àquelas ondas gigantes que quase afundaram seu barco, o capitão Shrank e sua tripulação estão ainda mais decididos a pescar todos os peixes que precisam e voltar para casa o quanto antes. Sendo assim, logo pela manhã, Manuel e os outros pescadores começam a preparar os seus anzóis para dar início ao trabalho. Nessa hora, Mano se distrai conversando com seus colegas e acaba se ferindo. Por um deslize, o anzol se prende à sua mão e ele é arrastado para a beira do barco. Por sorte, Shrank consegue agir a tempo e desliga os motores para evitar que o pescador vá parar no oceano. Após cortar a corda, Manuel ajuda Mano a remover o gancho que atravessou a sua mão. E depois desse acidente, a tripulação decide começar a usar as suas redes de pesca. Ao perceber que Raffi ainda está um pouco perdido por ser novato naquela profissão, Manuel decide ensiná-lo alguns truques para capturar grandes peixes. Quando veem que Manuel está obtendo grande sucesso em sua pescaria, seus colegas decidem se juntar a ele e tiram foto com um atum gigantesco que ele pescou. Após a pesca, Dixon e Aloy são encarregados de cobrir os peixes de gelo para impedir que eles estraguem durante a viagem. Porém, enquanto trabalha, Aloy acaba escorregando e bate a cabeça no chão. Ao ver o seu colega ferido, os outros pescadores logo se mobilizam para fornecer os cuidados necessários. E após enfaixar a cabeça do pescador, Jude ordena que todos voltem ao trabalho. No entanto, alguns minutos após a queda, Aloy percebe que está escorrendo sangue do seu ouvido e desmaia sem conseguir pedir ajuda. Quando seu amigo cai no chão, Alex imediatamente corre para ajudá-lo, e Manuel percebe que se Aloy não for levado para o hospital logo, provavelmente não irá sobreviver. Mesmo sabendo do prejuízo que terá, o capitão ordena que seus homens recolham os anzóis para que eles retornem à costa, onde Aloy poderá receber cuidados médicos. Ao ouvir isso, Jude se revolta, pois sabe que seu sogro não gostará de saber que o barco de Shrank retornou antes da hora. Segundo Jude, Selvan gastou muito dinheiro para patrocinar aquela viagem, então a tripulação precisa fazer com que aquela pescaria dê bastante lucro. Sendo assim, Jude propõe que os pescadores façam uma votação. Sabendo que Aloy se encontra em estado grave, o homem afirma que ele não aguentará nenhum dia de viagem. Portanto, a melhor decisão seria continuar o trabalho que os pescadores foram fazer. Ao ouvir isso, Alex fica furioso, pois percebe que aquele homem não está nem um pouco preocupado em salvar o seu amigo. Para impedir que uma briga aconteça, Shrank decide
decide intervir e afirma que levará o barco para a costa o mais rápido possível. Quando descobre que Michael também é contra a ideia de retornar antes da hora, Jude começa a tramar com ele um plano para eliminar a Lost de uma vez por todas. Porém, antes mesmo que eles tivessem a chance de agir, o homem começa a sofrer um ataque e acaba perdendo a vida bem na frente dos seus amigos. Enquanto alguns membros da equipe lamentam a perda do seu colega, Jude ordena que o capitão vire o navio de volta para o oceano, mas Manuel se opõe a essa ideia. O homem está convencido de que os pescadores devem retornar à costa para entregar o corpo de Alosh à sua família e acaba sendo atacado por Michael. Quando percebe que o seu irmão não dará conta do novato sozinho, Sabu se junta a ele naquele duelo e segura Manuel para que Michael consiga atacá-lo. No entanto, o que acontece é que ambos acabam sendo derrotados e Jude também decide entrar na briga. Após desviar dos golpes de seu adversário, Manuel se livra dos outros homens que tentam derrubá-lo e acaba sendo atingido por um soco de Jude, que consegue pegá-lo desprevenido. Nesse momento, os outros pescadores decidem interromper a luta antes que mais alguém saísse gravemente ferido. No final das contas, a maioria votou a favor de continuar a viagem, e tudo que Manuel pôde fazer é ajudar Alex a colocar o corpo do seu amigo sobre uma cama de gelo para desacelerar a sua deterioração. Frustrado com a decisão de sua equipe, Manuel decide se isolar. Então Pandari vai falar com ele e o convida para ir almoçar. Nessa hora, o rapaz o aconselha a se manter longe de problemas, pois da última vez em que um encrenqueiro causou problemas naquele barco, acabou sendo eliminado antes mesmo de retornar à costa. Ao ouvir isso, Manuel percebe que Pandari está se referindo a Daniel e afirma que aquele barco não voltará para a praia até que ele descubra o que aconteceu com seu irmão. Alguns meses atrás, um grupo de políticos foi fazer uma visita ao porto para participar de um evento e acabou sendo abordado pelos moradores. As pessoas estavam indignadas por terem elegido aqueles senadores, pois eles não cumpriram nenhuma das promessas que fizeram durante o período de campanha. Então, quando o povo se uniu para exigir os seus direitos, acabou sendo atacado pelos políticos. De repente, Daniel apareceu no porto e resolveu entrar naquela briga para defender os moradores. Ao ver o seu irmão lutando sozinho contra aqueles homens, Manuel decidiu se unir a ele, e juntos ambos conseguiram expulsar os senadores corruptos daquelas terras. O pescador acredita que Daniel foi eliminado por conta disso, como represália por ter arrumado briga com aqueles caras. Desde então, Manuel tem guardado o crucifixo de seu irmão mais velho e pegou para si a missão de fazer justiça com as próprias mãos, quando descobrir quem foi o responsável por eliminá-lo. Na manhã seguinte, depois que os pescadores conseguem capturar mais peixes, Shrek ordena que 2 de seus homens desçam no frigorífico para armazená-los. Como ninguém quer entrar em contato com o corpo de Alosh, Manuel se voluntaria para fazer esse trabalho e Michael decide ajudá-lo. Porém, a verdadeira intenção dele é passar um tempo a sós com o novato para ter a chance de intimidá-lo. Ao perceber o que está para acontecer, Pandari fecha a porta do alçapão, que leva para o frigorífico, e enquanto Manuel está distraído observando com pesar o corpo do seu falecido amigo, Michael o ataca. Após derrubá-lo, o demente parte para cima do seu adversário, mas Manuel consegue desviar do ataque e revida golpeando seu inimigo. Durante o duelo, Michael arremessa o seu adversário em cima de uma bancada de gelo e pega um atum para golpeá-lo. Quando finalmente consegue se levantar, Manuel o acerta com uma cotovelada e a briga continua até que Sunil perceba a movimentação. Imediatamente, o homem abre a porta do alçapão e ordena que eles parem de brigar. Nesse momento, Shrek tenta ligar os motores para levar o barco para o próximo ponto de pesca. Porém, ele percebe que algo está impedindo as hélices de funcionar e pede que Michael vá verificar o que aconteceu. Ao ver o seu inimigo mergulhando para cortar a rede, Manuel decide ir atrás dele e pula na água logo após pegar uma faca das mãos de Pandari. Depois de ajudar Michael a liberar as hélices, Manuel o agarra a fim de impedi-lo de chegar à superfície e ameaça eliminá-lo. Seu objetivo é interrogar aquele homem para descobrir se foi ele quem eliminou seu irmão, mas o demente não assume a culpa pelo crime. Ao ouvir a voz dos outros pescadores chamando por eles, Manuel decide soltar o seu inimigo e nada de volta para o barco. Enquanto sobe as escadas, ele afirma que as hélices estão livres e volta a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Minutos depois, quando retorna para a embarcação,
embarcação, Michael vê Manuel agindo normalmente e fica furioso. Quando percebe que o seu companheiro não está bem, Mano se aproxima para descobrir o que aconteceu e acaba sendo atacado. Naquela tarde, Sabo reúne todos os seus aliados no frigorífico para armar uma emboscada contra Manuel, pois ele está causando problemas demais, especialmente agora que começou a questionar o que aconteceu com seu irmão. Antes de Sabo começar a trabalhar naquele barco, Daniel se juntou àquela tripulação e rapidamente fez amizade com todos os pescadores. No entanto, quando descobriu que Jude e seus colegas transportavam substâncias ilícitas para o Sri Lanka, Daniel se revoltou e jogou a mercadoria no oceano. Ao ver o homem tentando se livrar da segunda caixa, Jude o atacou, enquanto Michael pulava no mar para tentar recuperar a mercadoria. Nesse momento, todos os amigos de Daniel se uniram para tentar pará-lo, mas ele estava decidido a impedir o sucesso daquele transporte ilegal e conseguiu derrubar todos eles. Em seguida, o homem correu até o rádio para tentar alertar a polícia sobre o ocorrido. Na tentativa de impedi-lo, Jude o atacou novamente. Então, Daniel precisou derrubá-lo e em seguida iniciou uma nova briga com seus colegas, pois todos eles estavam envolvidos naquele transporte ilegal. Quando conseguiu se levantar, Jude atacou seu companheiro mais uma vez, e novamente Daniel conseguiu derrotá-lo. Desesperados para parar aquele cara, os criminosos se uniram para derrotá-lo, mas Daniel resistiu e se levantou para continuar a briga. Após quase ser eliminado por Jude, ele conseguiu roubar o facão das mãos do seu adversário e o fez de prisioneiro, para convencer os outros a não seguir com aquele trabalho sujo. Nesse momento, Jude fingiu concordar com essa ideia para não correr o risco de ser eliminado, porém assim que tiveram a oportunidade, ele e seus comparsas eliminaram Daniel e o jogaram no mar. Depois de ouvir essa história, o capitão percebe que Manuel entrou em seu barco com o objetivo de conseguir vingança e afirma que ele também deve ser eliminado. Então, naquela tarde, enquanto Manuel recolhe as redes de pesca, Michael usa uma armadilha feita de anzol para tentar derrubá-lo do barco, mas o pescador consegue se segurar e seus companheiros correm para ajudá-lo. Enquanto os pescadores tratam a ferida na pele de Manuel, o capitão pede que ele descanse na tentativa de disfarçar o fato de que aquele ataque não foi um mero acidente. Naquela noite, enquanto todos descansam para mais um dia de trabalho que está por vir, Jude e seus homens se unem para atacar Manuel e covardemente capturam o pescador enquanto ele cochila. Após ter os seus braços e pernas amarrados, Manuel é arremessado no mar e a única pessoa que testemunha esse ataque é Raf, que finge estar dormindo para não arranjar problema. Porém, assim que Jude e sua gangue retornam para a cabine do capitão, o rapaz acorda o seu irmão e revela que Manuel caiu na água. Desesperados, os dois irmãos alertam toda a tripulação sobre o ocorrido e Alex rapidamente pula no oceano junto com Dixon para procurá-lo. Quando retorna ao barco, Manuel é tomado pela fúria e ameaça Jude com seu machado, mas não consegue eliminá-lo, pois os pescadores se unem para arrastá-lo para longe. Na manhã seguinte, durante a pescaria, Alex percebe que um dos anzóis foi arrancado e Pontura afirma que, ao que tudo indica, eles fisgaram um tubarão branco. Ao ouvir isso, todos os pescadores se unem para tentar arrastar a criatura até o barco, mas o monstro marinho consegue resistir e continua nadando para longe. Conforme se distancia da embarcação, o peixe gigante arrasta a corda que está sendo usada para puxá-lo, e Sunil quase é arrastado para dentro do mar, mas seus companheiros conseguem resgatá-lo. Nessa hora, Shrek afirma que 2 de seus homens terão que descer de bote para atingir o animal com um arpão, pois segundo ele essa é a única forma de capturar um tubarão branco. Após encarregar Sabo de fazer esse trabalho, o capitão pede que Manuel o acompanhe, pois já combinou com seu comparsa de se livrar dele enquanto ambos estiverem no bote. Mesmo sabendo que sua vida está em perigo, Manuel decide cumprir as ordens do seu capitão e entra na embarcação. Minutos depois, quando vê o tubarão se aproximando com a boca aberta para devorá-los, Sabo arremessa o arpão e consegue acertá-lo. Depois do ataque, o predador mergulha para evitar ser atingido novamente e Sabo chega à conclusão de que a criatura não está mais viva. Porém, a verdade é que o animal
animal está apenas se preparando para fazer um novo ataque e consegue derrubar os pescadores de dentro do bote. Ao cair no oceano, Sabo pega sua faca e atinge o abdômen de Manuel para que o sangue dele atraia a atenção do tubarão. Em seguida, o demente retorna para o barco e deixa Manuel dentro d'água, na esperança de que ele seja devorado. Porém, quando estava prestes a ser alcançado pelas presas do peixe gigante, o homem acaba rolando por cima do seu corpo e se agarra à barbatana do tubarão. Dessa forma, Manuel consegue guiar o animal em direção ao barco e amarra sua cauda a uma corda para que ele não consiga mais nadar. Mesmo preso, o predador alcança o bote onde Sabo está e pula para fora d'água para abocanhar a sua presa. Por sorte, o homem consegue sobreviver, mas fica gravemente ferido e Manuel decide nadar até o barco para ajudá-lo. Nesse instante, Dixon avista o tubarão indo na direção dos seus companheiros e arremessa uma flecha de arpão para que eles possam se defender. Após pegar aquela lança no ar, Manuel rapidamente ataca o predador e consegue acertá-lo. Logo depois, ele leva Sabo de volta para o barco para que a tripulação possa cuidar dos seus ferimentos. Ao ver Manuel retornando vivo de mais uma tentativa de destruí-lo, Jude começa a se preocupar, pois se convence de que o seu adversário é quase invencível. Quando percebe que os ferimentos de seu irmão não param de sangrar, Michael ordena que Jude vire o barco para que eles retornem à costa, pois Sabo precisa receber cuidados médicos o quanto antes. Nesse momento, Manuel encontra a oportunidade perfeita para fazer os seus inimigos provarem do próprio veneno e afirma que Sabo não sobreviverá nem por mais um dia. Ele afirma que da mesma forma que os pescadores não quiseram voltar para salvar a vida de Aloy, não poderão retornar por Sabo, pois a mesma regra deve ser aplicada para todos. Mesmo após ouvir isso, Jude o ignora e caminha até a cabine de comando para mudar a rota do barco. Então Manuel vai atrás dele e o ataca. Nessa hora, Michael entra na briga e Manuel aproveita para descontar todo o seu ódio reprimido por aqueles caras que tentaram eliminá-lo inúmeras vezes. Quando percebe que não será capaz de derrotar o seu inimigo de mãos vazias, Jude pega um parafuso para atingi-lo, mas Manuel está decidido a obter vingança pelo que fizeram ao seu irmão. No momento em que ele está prestes a atingir o coração de Jude, o capitão acerta uma barra de ferro em sua cabeça. A verdade é que foi Shrank quem eliminou Daniel exatamente dessa forma, com um golpe na nuca, e logo depois Jude usou um machado para finalizar o serviço. Após atingir as costas de Daniel, Michael garantiu que o homem havia perdido a vida antes de jogar o corpo dele no oceano. Ao ver Manuel no chão, prestes a sofrer o mesmo fim do seu irmão, Shrank confessa que ajudou Jude e Michael a se livrar de Daniel e gera revolta nos outros membros da tripulação. Enquanto olha nos olhos dos criminosos que acabaram com a vida do seu irmão mais velho, Manuel reúne forças para se levantar e golpeia Jude com toda sua fúria. Logo depois, ele vai atrás de Michael e acerta inúmeros socos em seu rosto. Na tentativa de defender o seu aliado, Shrank entra na briga, mas é facilmente derrubado. De repente, Jude retorna e arremessa o machado em seu inimigo, mas Manuel consegue desviar e a lâmina quase atinge a cabeça de Pandari. Por sorte, Manuel consegue segurar o machado antes que o rapaz acabasse sendo eliminado, e tenta usá-lo para atacar Jude, mas ele se esquiva mais uma vez e consegue derrubá-lo. No entanto, em vez de simplesmente aceitar a sua derrota, Manuel se levanta novamente e continua a batalha, golpeando qualquer pessoa que ousar enfrentá-lo. Após derrubar os seus inimigos com uma esfera coberta de espinhos, Manuel tem a chance de jogá-los no oceano e recebe o apoio de toda a tripulação para punir os homens que eliminaram Daniel. Quando os dementes já estão dentro d'água, Manuel corta a corda que estava sendo usada para prender a cauda do tubarão e logo depois arremessa o machado no peito de Shrank. Nesse instante, o predador aparece para finalizar o trabalho e dessa forma Manuel consegue concluir a sua vingança. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!